Paz e graça, texto de reflexão para nós, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16, muito conhecido por todos. É basicamente o texto áureo do Evangelho de João, também um texto bíblico que mais se refere ao amor de Deus. E esse texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o apóstolo João, por não conseguir dimensionar o tamanho do amor de Deus, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Tamanho esse amor que não dá para ser imensurado, de mensurar, não dá para ser medido. E aí Deus nos ama de uma forma tão grande que o mundo, ou o cosmos, ou todos aqueles que habitam neste mundo. Portanto, este amor foi um amor doador, é o amor ágape, o amor que doou vida. E nós vamos regressar para o capítulo 1 do Evangelho de João, que diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Foram feitos filhos de Deus aqueles que creram em Jesus. E supostamente, depois que João está escrevendo aqui, e nesse momento que João escreve, o desfecho dessa história a qual João escreve, é o desfecho da história quando Jesus encontra com Nicodemos durante a noite. Nicodemos vai ter com ele. Jesus fala sobre o novo nascimento, sobre nascer de novo. Nicodemos era mestre em Israel, não entendeu como posso nascer de novo, eu sendo velho. Ele tinha uma concepção errada do nascer de novo, e Jesus disse para ele que ele tinha que nascer de novo, senão eu não veria o reino de Deus. E o reino de Deus é algo interessante, porque ele deve estar dentro de você. O reino de Deus só vê ele quem está dentro, e só está dentro quem já nasceu de novo. E o verso 16 então diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus não enviou seu Filho para que o mundo fosse julgado. O versículo 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo estava perdido, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. E aí diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz, ela brilha e manifesta as obras de todos os homens. Por isso que muita gente foge da luz, foge do convívio dos irmãos, foge do convívio da igreja, para que as suas obras más não sejam manifestas e eles sejam envergonhados. Portanto, amar nunca foi um problema para Deus. Deus sempre amou. Muito interessante que Deus nos amou primeiro, não fomos nós que amamos Ele, mas Ele foi que nos amou primeiro. E depois que nós compreendemos esse amor, nós começamos a amar a Deus. E o texto continua dizendo que as pessoas odeiam a luz e não vêm para a luz para que suas obras não sejam manifestas, não sejam vistas e sejam reprovadas. Então é importante que não jogue o amor de Deus, aquele que Ele te concedeu, fora. É uma oportunidade que está sendo perdida. Isso é, você está resistindo à graça de Deus, está resistindo ao Espírito Santo, que veio te fazer saber da justiça, do juízo e do pecado. Ele está tentando te convencer dessas três coisas, está tentando te convencer que você sem Cristo não é nada, e você está endurecendo o coração. Não sei como está a sua vida, talvez você esteja passando por isso agora, está afastado da igreja, está afastado dos caminhos do Senhor, não está nem orando mais, e quando faz uma oração é aquela oração meia boca que você mal abre a boca, já fecha e já vai dormir, ou qualquer que seja, ou quando você está desesperado por algum problema, você ora e pede a Deus alguma coisa. Não é esse o caminho. Jesus veio para aqueles que era seu, eles o rejeitaram. Foi aberto um leque expandido para que outras pessoas entrassem na promessa. Nós entramos na promessa. E aqui diz que ele amou o mundo de tal maneira. Só que mesmo amando o mundo de tal maneira, ele não vai conseguir salvar o mundo, ele não vai salvar o mundo, ele só vai salvar aqueles que foram eleitos segundo a presciência de Deus, aqueles que respondem em fé ao chamado de Deus para o Evangelho e para a salvação. E é importante nós entendermos que Jesus ele está nos dando uma oportunidade de vida. E veja o que o verso 36 desse capítulo diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna.
Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ninguém vai querer que, em sua consciência, vai querer que a ira de Deus permaneça sobre a vida. É importante nós entendermos que nós precisamos ter um convívio, um contato vivo com Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Havia aí um questionamento acerca da crucificação e diziam assim que Judas vendeu Jesus ou traiu Jesus por dinheiro, por ganância. Os religiosos pediram a cabeça de Jesus, pediram que Jesus fosse morto por inveja. Mataram Jesus por inveja. Pilatos, dizem que Pilatos matou Jesus por covardia, ou permitiu que Jesus fosse morto por covardia. Eu digo que nem Judas por dinheiro, nem os saduceus, os fariseus, os religiosos da época por inveja, e nem Pilatos por covardia. Mas eu diria que todo o sacrifício da cruz envolve o amor de Cristo, e ele a si mesmo se entregou por nós, sendo ele o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser predestinados, eleitos e santos e santificados em Deus para a eternidade. Portanto, que você não jogue fora, não desperdice a oportunidade de Deus para a sua vida. Deus tem te chamado exatamente para que você viva um evangelho, para que você viva uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida justificada pela presença e pela fé em Cristo, e que você aproveite o máximo desse amor de Deus, porque hoje Ele é seu advogado, hoje Ele é aquele que te ama, mas um dia Ele será também o juiz e o executor da pena. E ninguém vai querer passar por esse processo sabendo que perdeu a oportunidade. Não jogue nenhuma oportunidade fora. Pelo contrário, aproveite todas elas e viva Cristo. Se apegue a Cristo, porque Ele veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele amou esse mundo. E o sacrifício da cruz, ele é suficiente para salvar todas as pessoas. Mas o sacrifício da cruz só vai salvar aqueles que foram eleitos segundo a presciência de Deus e que vivem buscando e vivem em resposta à fé que Deus concedeu. Portanto, não perca Jesus de vista, porque isso não vai acabar bem. Deus te ama, Deus amou o mundo, Ele continua amando e continua estendendo a mão e dando uma oportunidade a todos os dias. Portanto, talvez não seja o seu caso, fale com alguém, fale com as pessoas que você conhece que está vivendo assim, afastada de Cristo, abandonar o caminho, abandonar as coisas que tinham alegria e hoje já não tem mais, que seria estar no culto, estar em adoração a Deus, perderam esse contato, esse convívio com os irmãos. Chame-os de volta, chame-os para a comunhão, chame-os para viver esse momento, porque esse momento é único e nós podemos ser a igreja da última hora, do período dos últimos tempos. Portanto, que viva e viva bem e viva em Cristo. Jesus te ama, Ele morreu para te dar vida eterna, vida de glória, e não para que você venha viver uma vida de qualquer forma. Fica firme no Senhor, Ele é contigo. Deus te abençoe. Forte abraço.